Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Karine Giotti, você está no Maternidade em Flow. No último vídeo a gente estava falando um pouco sobre os poréns que aconteceram, né, durante a minha gestação, enfim, até a chegada do Gustavo. E assim, deixei muita coisa de fora, né, porque o assunto é longo, eu podia ficar falando milhões de coisas com vocês. Aos poucos a gente vai trocando um pouco mais, né, de experiências, enfim. A questão que eu queria trazer, central para vocês, e vai ser o tema que eu vou acabar, né, por trabalhar nesse vídeo, é sobre a questão de expectativas, sobre frustrações. A maternidade, ela me trouxe essa possibilidade, essa oportunidade de perceber que na vida praticamente nada está sob o nosso controle. A maternidade me trouxe isso como, assim, um tapa na cara, sabe? Uma rasteira mesmo. Porque eu sempre fui muito controladora, assim, sempre fui muito perfeccionista. E aquele perfeccionismo não num sentido bom, é naquele sentido mesmo de que coibia a ação minha, porque nada estava bom o suficiente. Sempre não, tem coisas para melhorar, enfim, no final das contas eu acabava não saindo do lugar. E aí eu me preparei muito para a questão da maternidade, sabe? Li livros, fiz cursos, enfim, várias coisas para me cercar de um conhecimento teórico, achando que aquilo dali fosse ser, pelo menos assim, meio que suficiente, né? Eu sabia como que é complicado, como que as coisas saem do controle. Eu, em momento algum, romantizei. Inclusive, era uma coisa que, às vezes, várias pessoas meio que ficavam incomodadas. Isso é um tema que eu posso, inclusive, trazer em outro vídeo para vocês, sobre essa questão da romantização da maternidade, quando você tenta sair desse padrão. E aí, só que mesmo assim, mesmo tentando ser realista, mesmo tentando me cercar de conhecimentos, eu me vi, de repente, numa maternidade, assim, num contexto diferente daquilo que eu esperava, seja pessoalmente, seja profissionalmente, seja financeiramente. O meu marido, alguns dias antes do meu filho nascer, ele perdeu um dos empregos que eram responsáveis por mais da metade da nossa renda. A gente estava assim, sozinho, tendo que lidar com aquela situação assim da pré-eclâmpsia, do que ia acontecer, de antecipação de parto. Enfim, quando o Gustavo nasceu, o fato de ficar na UTI, por exemplo, deram uma madeira para ele assim que ele tirou a sonda, enfim, né? E com isso foram coisas que aconteceram que acabaram prejudicando a amamentação. E a amamentação não foi uma coisa automática, inclusive é uma outra coisa também que eu queria falar sobre a questão de expectativas, sobre padrões, etc. Uma coisa também que muitas pessoas têm e passam, né? Por coisa que a amamentação é uma coisa normal, uma coisa natural, e de fato ela é, mas ela não é uma coisa automática, sabe? Muitas pessoas trazem o sentido de naturalidade como um sentido de automaticidade, né, digamos assim. E é uma coisa que também contribui para frustrações, porque você não está preparado para aquilo dali. Afinal, você é mãe, você tem leite, logo você tem que conseguir amamentar seu filho, né? E você lida com vários preconceitos internos e externos, né, em relação a isso. Mas fato é que, assim, percebam que a gestação já não foi das mais padrões, né? Eu tive que alterar de obstetra 4 vezes, tive sangramentos, tive hipotiroidismo, tive a pré-eclâmpsia. O Gustavo nasceu, ficou internado na UTI neo, eu tive alta, ele não. Aí depois fui com ele para casa, já tinha acabado a licença paternidade, eu me vi sozinha, assim, né, com um bebê que tinha acabado de trazer para casa, mal conhecia, né, a gente não teve muita intimidade, assim, muita troca, né, nos primeiros dias dele. E aí, depois disso, aí eu achei assim, bom, tá, vamos com calma, né, o pior já passou. E aí vem a vida de novo e fala assim, não é bem por aí não, você tá com umas expectativas muito altas, vamos baixar essa expectativa. E aí tive problema para amamentar. Contratei consultora de amamentação, que era tida assim como uma das melhores consultoras de estímulo mesmo à amamentação, enfim, ao aleitamento materno. E
ela também acabou desistindo, ela tentou nos grupos dela, enfim, mas o Gustavo se recusava a mamar. E aí, além disso, eu continuei, persisti, isso aí ele já tinha quase 2 meses, persisti, consegui fazer ele pegar o peito por 10 dias, não de maneira exclusiva, porque aí o leite já estava menos do que o suficiente para ele, mas, enfim, fui persistindo e enquanto dava, eu fui dando meu leite, eu tirava o meu leite entre uma mamada e outra com bombinha para tentar ver se na próxima mamada ele pelo menos tomava alguma coisa do meu leite. E aí o Gustavo me veio uma criança, né, com um temperamento bem forte, temperamento tido por difícil, né, o que fez com que também, assim, eu sempre buscando estudar a respeito, né, comecei a me aprofundar cada vez mais, eu comecei a estudar a respeito de temperamento, sobre como lidar da melhor forma, enfim. Depois de muito estudo, eu resolvi acabar fazendo uma transição de carreira, né, para quem não sabe, eu era advogada, pós-graduada em Direito Público, e aí, depois que o Gustavo nasceu, eu me vi mãe em tempo integral, e buscando muitos conhecimentos, fazendo muitos cursos. Sim, a gente começa a perceber, né, começa a ter um pouco mais de bagagem e começa a perceber que não é para ser assim, dessa forma que as pessoas tanto falam, tanto fazem questão de falar. E eu me dei conta que eu podia contribuir com outras pessoas a partir do momento da introdução alimentar do Gustavo, que foi uma outra coisa que eu também me preparei bastante, tentei me municiar, né, de informações das mais variadas, e isso daí eu acho que eu vou deixar para o próximo vídeo. Eu acho que esse vídeo já me alonguei demais. Esperem que já venha continuidade.